Fala, minha gente, tudo certo com vocês? Estamos chegando aí com mais um videozinho no LA Sports. Eu te convido, claro, para que tu te inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. O teu like tá valendo demais, porque joga o canal lá pra cima, dá aquele up bacana, ajuda, claro, a divulgar meu trabalho aqui pelo YouTube, beleza? Não esquece também de compartilhar esse conteúdo aí com os teus amigos, com a tua família, deixar aqui embaixo tua dica, tua crítica ou tua sugestão, teu comentário geral é muito importante para todos nós, beleza? Te convido, claro, também para que tu conheça o nosso trabalho aí na LA Sports. A gente está sempre postando vídeos sobre futebol nacional, sobre futebol internacional, trazendo principalmente informações, mas também estatísticas e curiosidades para o fã de esporte. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre Corinthians e Always Ready, confronto esse válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, beleza? Destaco inicialmente, né, o Corinthians empatando por 1-1 dentro de casa, tá? Os gols do jogo marcados ali por parte do Timão pelo Adson e por parte da equipe boliviana, o gol marcado pelo Borja, que não é aquele Borja que atuou no Palmeiras, o rival do Corinthians. Esse é outro Borja, tá? Vamos lá. Destaco, né, o Always Ready sendo escalado, né, com reservas, a equipe claramente, né, priorizando o campeonato local, o campeonato boliviano, beleza? E no caso já estava desclassificado, né, nessa edição da Libertadores, não tinha mais chance de se classificar, beleza? O Timão, né, vai a campo com o time reserva, tá? Ele poupou os titulares, essa que é a grande verdade, tá? Lembro para vocês que o Vitor Pereira não estava, né, à frente do banco de reservas, isso porque ele foi expulso diante do confronto contra o Boca Juniors, né, na rodada passada, tá? E no caso, o Timão poupando os titulares, né? Sendo que o próximo jogo é contra o América Mineiro, gente. Uma coisa totalmente compreensível. Não é um jogo de tanta exigência contra o América Mineiro, tá? O próximo compromisso na temporada do Timão, que daqui a pouco a gente vai detalhar mais para vocês, tá? E ainda digo mais, esse confronto contra o América Mineiro, beleza, o Timão vai buscar, né, no caso, permanecer na liderança do campeonato, mas não é aquele confronto de tanta exigência técnica, não é a mesma coisa do Corinthians enfrentar, por exemplo, o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, não, nem perto disso, tá? E ainda destaco que com essa equipe reserva, né, não sendo os 11 titulares, ainda assim o Roger Guedes, né? O Roger Guedes mais uma vez no banco de reservas e a torcida pediu por ele ao longo do jogo e foi atendida, diga-se de passagem, tá? Destaco, no caso, a equipe brasileira que com um empate garantiria a classificação, mas a ideia era o seguinte, terminar em primeiro lugar. E isso iria depender do quê? De uma vitória contra o Always Ready dentro de casa, mais uma vez a torcida corintiana comparecendo em bom número lá na Neoquímica Arena e o Corinthians não conseguiu cumprir o seu principal objetivo, que era terminar em primeiro lugar no grupo. Mas vamos abordar aqui particularmente os dois tempos. Vamos começar com o primeiro tempo pela ordem cronológica, tá? Destaca o Timão pressionando, tá? Quando perdia a bola, que ele perde pressiona básico, em que, principalmente ali na figura dos homens de meio campo, o Rony fez uma boa partida na minha visão. O Michael também fez uma boa partida, ali, distribuindo bastante o jogo. E muitas das vezes em que o Corinthians perdia a bola, pressionava, recuperava rapidamente. Isso dava confiança para o time continuar atacando, continuar no seu ímpeto. Mas a principal chance de perigo inicial foi do Always Ready, porque o goleiro Ivan foi exigido, fez uma grande defesa, uma bola cruzada ali na área. O Maicon acabou desviando, né? E o Ivan foi exigido. Se sai um gol do Always Ready no início do jogo, ia ser um verdadeiro filme de terror para o Corinthians. Já foi um jogo muito tenso, né? Muito nervoso, em que os jogadores claramente demonstravam ansiedade para que vencessem, para que fizessem logo o gol. E imagina aí se a equipe boliviana abre o placar logo de cara na Neoquímica Arena, né? Mais uma vez com um bom público, eu destaco isso para vocês, tá? O Adson, claramente, o jogador mais lúcido em campo, ele foi um dos poucos que demonstrou o seguinte: esse confronto contra o Always Ready era muito importante. Não se podia menosprezar a equipe, independentemente de ela estar indo com as reservas, né? Não estar indo com seus principais jogadores. O Adson foi um cara que partiu para cima, deu drible, deu bons passes e, inclusive, vai fazer o gol do Timão. Daqui a pouco a gente aborda mais isso para vocês, tá? E ele protagonizou também boas jogadas com o Juliano. Mas vamos falar sobre o gol e que esse gol teve a participação desses dois jogadores, o Juliano e também o Adson. O Juliano recebe uma boa bola do Júnior Moraes, dá um passe ali, quebrando mesmo a linha de defesa boliviana do Always Ready, tá? E o Adson, um toque sutil, encobrindo o goleiro da equipe boliviana, no caso, abrindo o placar. E, curiosamente, poucos minutos antes, aconteceu justamente o inverso. O Adson dá uma excelente bola para o Juliano e o Juliano acaba perdendo, né, um gol na cara a cara com o goleiro, né? Faltou um pouco mais de calma para o Juliano. Inclusive, achei que ele demorou um pouco para finalizar, deixou a bola quicar e acabou perdendo ali, digamos, o timing dela, tá? Destaco ainda no final da primeira etapa, né, com o principal lance assim, de crítica, né, digamos assim, ao Corinthians, né, principalmente na figura do Robson Bambu. Ele comete uma falha grotesca no jogo de Libertadores, um jogo importantíssimo, né, ninguém precisa nem mensurar a importância
desse jogo. Robson Bambu comete uma falha grotesca, né, ao tentar sair driblando no sistema defensivo. Ele está na zona de segurança, né, gente? Ali não tem por que brincar. Haviam 3 atacantes da equipe boliviana para 2 zagueiros, o Robson Bambu e o Gil. E o Robson tenta driblar, perde a bola e, no caso, o Always Ready empata o jogo. E isso totalmente interfere no anímico do timão, essa que é a grande verdade. Isso porque a equipe fez um bom primeiro tempo, criou chances e o placar, né, do jogo não refletia aquilo que estava acontecendo. E aí isso interfere totalmente no comportamento da equipe para o segundo tempo. Ia para os vestiários com 1-0 e, no caso, toma esse gol aí no finalzinho, nessa falha ridícula do Robson Bambu, que mais uma vez não fez uma boa partida. Essa que é a grande verdade para vocês. É um cara que se demonstra ainda muito limitado do ponto de vista técnico. Existiam, no caso, melhores opções, no caso, para o Vitor Pereira escalar ao invés do zagueiro Robson Bambu, que mais uma vez demonstrou, né, fragilidades e que ele poderia, com certeza, ter feito simples, né, e não ter, no caso, prejudicado o time. Tá? Vamos falar agora do segundo tempo, isso porque o Corinthians começa, né, no caso, desmobilizado, né, não estava com a mesma pegada da primeira parte do jogo, essa que é a grande verdade. E aí, o Vitor Pereira, né, no caso, mandando ele para o seu auxiliar, mandou as entradas, no caso, do William, do Renato Augusto, também do Jô. E aí vem a crítica ao Vitor Pereira. Isso por quê? O porquê ele vai tentar dar margem à zebra, né, gente? Poderia ter colocado os 11 titulares, os 11 ideais logo ali no time de saída e construía um placar tranquilo no primeiro tempo, fazia 2, 3 gols, né? E aí, com esse placar mais tranquilo, a classificação mais do que encaminhada na primeira colocação, fazia o seguinte, tirava os jogadores mais desgastados, né? E aí faltou um pouco dessa noção. E ainda mais tendo em vista que o próximo confronto não é um de grande exigência para a equipe do Corinthians, beleza? E ainda, eu destaco para vocês que o timão, principalmente o Vitor Pereira, né, que é o comandante do time, tem que saber definir prioridades. Isso porque o timão disputa Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. O que é prioridade? A Libertadores, Campeonato Brasileiro, tem que se decidir. E eu não tenho dúvidas de que, para a maioria da torcida e para a maioria dos analistas, né, de Corinthians, o confronto contra o Always Ready não tem comparação da dimensão, do nível da grandeza, né, do confronto contra o América Mineiro. O confronto contra a equipe boliviana era muito mais importante. Então, por isso, se fazia mais do que necessário escalar os 11 ideais, os 11 titulares. Ou se não fossem os 11 titulares, os 11 ideais, faziam um misto, intercalava as reservas com os titulares, né, mas não colocar só reservas, né. Realmente isso foi um erro grotesco. E aí, ele também não calculou o risco do Timão ser eliminado, que seria uma das maiores vergonhas da história do Corinthians, se não a maior. Isso porque ia ser eliminado por um time reserva, né, de uma equipe já eliminada da competição, e isso dentro de casa com mais um bom público na arena, a torcida comparecendo em bom número. Então, realmente, o time do Corinthians correu os seus riscos, isso vai na conta, sem dúvida, do Vitor Pereira, tá? Alguns destaques importantes do segundo tempo, a bola na trave do William, e eu gostaria de falar especificamente desse lance, porque o William, a gente sabe que é um jogador que não tem lá seus excelentes números com a camisa do Corinthians, tá? Um cara que vem sendo cobrado, tem boas atuações, mas na perspectiva dos números, gols, assistências e tal, não é um cara que ainda deslanchou, entendeu? E o que eu quero dizer com isso? O William, ao protagonizar esse lance, nessa bola na trave, ele demonstra que ele tem qualidade na finalização, e a gente sabe disso desde os tempos de Chelsea, tempos de seleção brasileira. A gente sabe que o William é um cara que tem boa finalização, então acho que falta um pouco mais de confiança, de ousadia para esse jogador, para ele limpar, abrir o espaço e finalizar, ter confiança. Ele sabe que é um jogador de qualidade, é um cara de outro patamar, sem dúvida nenhuma, né? E pro William, né, tem oportunidades que ele às vezes desperdiça no jogo. E a oportunidade de limpar, chutar logo pro gol, aí ele prefere optar pelo passe. Acho que falta um pouco mais de individualismo pro William. Ele é um cara muito qualificado e que pode sim melhorar seus números se seguir essas dicas. Limpou, abriu espaço, finaliza, sem medo de errar, entendeu? É um cara qualificado, tem finalização boa e por pouco não marca um golaço aí nesse confronto. Ainda destaco a cabeceio do Robson Bambu no travessão, tá? O gol perdido pelo Renato Augusto sem goleiro. Aparentemente o Renato Augusto pegou muito mal na bola, né? O Duqueiroz até tentou consertar, mas não conseguiu. Inclusive o Duqueiroz também perdeu um gol cara a cara depois de um passe espetacular do Watson. Para mim, dos jogadores do Corinthians, o Watson foi o melhor em campo, tá? E aí nas grandes defesas do goleiro do Always Ready, o goleiro Galassa, que foi eleito lá pela Conmebol, no caso, o melhor em campo, tá? O Galassa e o Watson foram os melhores em campo, aqui na nossa percepção. Um outro lance que eu gostaria de destacar é o porta-luz do Juliano. Foi uma coisa assim totalmente incompreensível. Isso porque o Antoine, pelo lado direito, faz o cruzamento, né? E o Juliano, praticamente na pequena área, tinha a oportunidade de finalizar
Podia até ter um jogador atrás dele, mas bate pro gol, cara. Tu tá na entrada da área, poderia ter feito o gol, né? Pra se consagrar, ia ser o craque do jogo, com gol, com assistência, né? Um gol decisivo, que poderia colocar o Timão aí na liderança do grupo. Então, acho que falta um pouco mais. O Juliano é um jogador experiente, a gente não tem dúvida disso. Já jogou fora do Brasil, né? Já foi jogador de seleção brasileira, né? Já foi eleito rei da América. E acho que falta um pouco mais do Juliano dessa vontade de fazer gol. Ele me parece um pouco nervoso na frente do gol. Ele é um cara de muitas assistências, a gente sabe da qualidade dele, põe ritmo, tem muita qualidade de passe, muita intensidade também, mas acho que quando ele chega na frente do gol, parece que ele se sente nervoso, né? Eu não sei explicar bem, mas realmente ele perdeu uma grande chance, né? Não deu para entender o porquê que ele fez esse porta-luz, tendo a oportunidade de fazer o gol e aí garantir a vitória do Timão, tá? Então o Timão empata, né, diante do Always Ready, o sentimento realmente ali de vergonha, isso porque o time ainda é merecidamente vaiado na saída de campo. E um dado importante, o Timão, de 6 pontos disputados contra a equipe do Always Ready, que é, digamos assim, o azarão do grupo, a equipe mais fraca de longe, o Timão só conquistou 1 ponto de 6 disputados e fez 1 gol e sofreu 3. Isso porque lá no primeiro jogo, na primeira rodada, foi derrotado por 2-0 e agora na Neoquímica Arena empatou por 1-1. Realmente um desempenho muito aquém e que causa muitas dúvidas no torcedor corintiano para essa sequência da temporada, tá? Destaco a sequência do Timão aí nessa fase de grupos, isso porque foram 6 jogos com 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota, de 18 pontos, somente 9 conquistados, um aproveitamento aí exatamente de 50%, um dos piores desempenhos do Timão na história aí da fase de grupos da Libertadores, sem dúvida nenhuma. O Timão decepciona a sua torcida, né? Várias merecidas, como a gente já falou aqui para vocês, e no caso fica aí esse sentimento de tristeza mesmo por parte do torcedor corintiano, isso porque perdeu a oportunidade, no caso, de terminar em primeiro do grupo, pegar teoricamente o adversário mais fraco, e aí também tem aquele lado de decidir o confronto em casa, que também faz uma certa diferença, sem dúvida nenhuma. Vamos falar sobre o próximo compromisso do Timões, porque o Timão enfrenta, no caso, a equipe do América Mineiro, em casa, às 18 horas, né, 6 horas da tarde do domingo, o jogo válido pelo Brasileirão, em que o Timão aí, no caso, tenta manter a liderança do Campeonato Brasileiro, beleza? Então a gente repercute esse jogo diante da equipe do Always Red, um empate por 1-1 melancólico, triste, vergonhoso, e que no caso a gente com certeza vai acompanhar as próximas notícias do Timão que vão surgindo ao longo da semana. Tem sorteio da Libertadores que a gente com certeza também vai repercutir aqui no canal, trazer todas as projeções, tá? Então se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha aí com os teus amigos, com a tua família. O teu like tá valendo demais, porque joga o canal lá pra cima, dá aquele bacana, ajuda, claro, a divulgar meu trabalho aqui pelo YouTube. Te convido, inclusive, para que tu conheça o nosso trabalho na LA Sports. A gente está sempre postando vídeos sobre futebol nacional, sobre futebol internacional, trazendo tudo sobre informações dos principais clubes, mas também muitas estatísticas e curiosidades para o fã de esporte. Por falar em fã de esporte, um grande abraço, um grande beijo para todos os fãs de esporte da LA Sports. Até o nosso próximo vídeo, galera. Valeu!